Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 8. Mais um vídeo dentro de nosso tema, já não haverá demora. Hoje quero expressar minha gratidão a você que tem visualizado religiosamente os nossos vídeos. Já estamos à beira de 900 visualizações. Aleluia pela sua participação. Mas olha, compartilhe também, fazendo este compartilhamento, você fará com que outras pessoas aprendam juntamente conosco na palavra profética. Nós vamos prosseguir falando sobre Daniel, mais propriamente sobre a profanação do templo dos judeus, feita por Antíoco Epifânio. Este acontecimento macabro foi em torno do ano 170 antes de Cristo. Teve esta profecia, esta visão, teve o seu cumprimento literal. Aqui surge uma pergunta. Pastor, então, por que estudar? Tudo isso já se passou, se já é cumprido. Por que preocupar-se com isso? Por que ficar estudando? Não se esqueça que existe aqui uma ambiguidade nesta profecia, nesta visão. Várias profecias bíblicas, elas têm dois lados. Existe o lado temporal, político, histórico, e o lado profético. É o caso aqui. Este acontecimento é um protótipo do acontecimento que será no final do tempo dos gentios. A gente percebe um paralelo entre este acontecimento e aquele que está registrado, que João, lá na ilha de Patmos, descreveu em Apocalipse 13. Lembrem que o apóstolo Paulo também, em 2 Tessalonicenses, ele fez uma descrição. E olha, foi na era apostólica. E o apóstolo falando de futuro. Mas e daí? Já não aconteceu? Como muita gente diz, crê, prega, ensina, e eu acabei de falar que já aconteceu. Sim, no sentido histórico, que foi o protótipo. Antíoco Epifânio é o protótipo da besta, do anticristo. Não se esqueçam que o apóstolo Paulo disse que a volta do Senhor, o Senhor, isto é, Jesus, não virá sem que aconteçam duas coisas:
que venha, ele disse, que venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Veja, Paulo falando depois, muito tempo, 600 anos depois do fato da profanação do templo, 170, no ano 170 antes de Cristo. Agora o apóstolo fala, mostrando acontecimento semelhante, um homem no governo, um homem bárbaro, ou muito pior de que o Antíoco Epifânio. Então, guardemos esta informação, esta lição. Nós veremos em vídeos posteriores que a profecia ela é repetida. Daniel recebe estas informações claras. Agora, uma pergunta que muita gente faz: por que o imperador grego perseguiu os judeus com tanta tenacidade? Olha, ele que queria dominar o mundo, tinha aquele império vasto, ele via em Israel os judeus, no sentido religioso, era uma exceção à regra. Os judeus, povo de Israel, povo de Deus, adorava um só Deus. As demais nações do império eram nações paganizadas. O imperador era pagão, adorava imagens feitas pelos homens. Ele quis introduzir na religião de Israel a idolatria, quis obrigar o povo a se aderir aos demais. Os judeus se opuseram, eles eram monoteísta, isto é, o povo que adora ou que adorava um só Deus. Eles ficaram firmes, por causa dessa firmeza veio a perseguição. O anticristo, no final dos tempos, no final do tempo dos gentios, a razão será a mesma. O grande obstáculo para ele será quem? O mundo religioso, os adoradores de um só Deus. Por isso, uma perseguição sistemática, pior de que a de Antíoco Epifânio, acontecerá. O Antíoco queria ser adorado, colocou no templo a imagem do seu Deus. O anticristo vai querer reverência, adoração, culto. Por isso acontecerá a grande tribulação, a perseguição aos santos. Fica por hoje esta lição e vamos continuar aprendendo em vídeos posteriores. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.